Miguel Szymański alerta para a pesada fatura europeia da solução de Trump para a guerra da Ucrânia. Rodrigues Lima defende que o pior resultado de sempre de Portugal no índice de percepção da corrupção se deve à lenta marcha da justiça. Miguel Relvas apresenta a grande solução para reabilitar a política portuguesa e aproveita para criticar os comunistas pela sua visão do pouquinho. São os temas da semana nos comentadores, que passam ainda pela decisão de se publicar dados sobre criminalidade com escrutínio das nacionalidades. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora viva, cá estamos para mais uma edição dos comentadores. Eu, Pedro Tadeu, Nuno Ramos de Almeida e a Paula Cardoso, que é a pessoa que esta semana escolheu os temas e escolheu um muito interessante, que não estava nada à espera. Trump e a Europa e a Ucrânia. Vamos ouvir o que é que Miguel Szymański teve a dizer sobre isto. Mas a fatura vai ser muito superior. Portanto, a Europa fica a perder duplamente. Perdeu por se deixar arrastar por Biden para uma guerra que nenhum país queria e em que não se tinha de envolver. Tanto assim que desde o primeiro momento era perfeitamente óbvio que se tinha de entrar em negociações com a Rússia, tanto assim que ela já tinha avançado muito sob a égide de Erdogan na Turquia, era perfeitamente óbvio, mas Biden, e sobretudo não é Biden, é o mesmo top brass militar, é a elite militar política de Washington, que forçou a mão, utilizando Boris Johnson, que se deslocou à Turquia para cancelar as negociações que estavam em curso na Turquia na primavera de 22, e agora temos, e o que significou uma perda brutal de riqueza para a Europa, muita delas já transferida para os Estados Unidos através da fatura energética. Mas Trump não se satisfaz com a fatura energética. Agora, a fatura de armas, falem-se pelo menos 5% de armas que a indústria europeia não consegue produzir e que vão ter que ser compradas aos Estados Unidos, e terras raras ainda mais, e o petróleo para além do gás. Portanto, é uma fatura que pagámos durante os últimos 3 anos e que vamos pagar quase a dobrar, diria, com esta solução que se puxa da cartola. Paula Cardoso, então vais pagar o armamento que temos que comprar aos Estados Unidos da América? É isso? Olha, eu não li aquele livro do Trump que é o Como Ficar Rico, não é? Portanto, provavelmente vai-me tocar a mim parte desta fatura, não é? E ele vai continuar a ficar ainda mais rico. Ele também é autor de outro que é a Arte da Negociação, não é? E nós aqui já tínhamos falado sobre esta base negocial de Trump que é o ultimato, não é? Ele gosta muito de partir para todas as conversas com uma linguagem que é muito bélica e que ele entende que acaba por ser a única forma ou a melhor forma para demonstrar força. Mas enfim, ele tem sempre dito ao que vem, portanto isto não é nenhuma surpresa, pelo menos não para mim, e revela mais uma vez com estes acontecimentos desta semana, do tal telefonema em que escolheu a Ucrânia, que esteve durante, segundo aquilo que se relata, durante 1h30 ao telefone com Putin, aparentemente para dividir, pelo menos é essa a minha dedução, para dividir os lucros que virão das tais terras raras que Trump reclama também para si, porque quando diz que lhe é devido, enquanto representante dos Estados Unidos, enquanto presidente dos Estados Unidos, 500 mil milhões de dólares por aquilo que terá investido em apoio militar à Ucrânia, além de estar a falsear os números, porque não são esses que têm sido apresentados, são menos de metade desse valor, mas ele diz claramente que tem de ser pago, tem de ser ressarcido. E como é que ele vai ser ressarcido? Esta questão das terras raras acaba por ser aqui a possibilidade que se vislumbra, sendo que é no mínimo absurdo, não é, que se comecem negociações sem uma das partes interessadas, a Ucrânia, e anulando as possibilidades que essa própria parte já tem vindo a reivindicar, nomeadamente a questão da recuperação de território que foi ocupado e também a questão da adesão à NATO. Portanto, 2 hipóteses que Trump já disse que são profundamente irrealistas. Portanto, o que eu vejo aqui a nível de fatura para a Europa, primeiro é que ela já está a ser paga, mas que, naturalmente, tendo em conta esta perspectiva, esta solução do a partir de agora eu quero é receber, portanto já não vou colocar nem um cêntimo,
é evidente que a própria questão do assegurar as fronteiras tem de vir de algum lado, e já se tem discutido há vários meses, aliás, esta questão de se duplicar, em alguns casos, aquela que é a percentagem do PIB destinada à segurança. Portanto, a fatura vai pesar por esse lado. E depois queria apenas trazer aqui uma referência que tem que ver com esta ideia de que os Estados Unidos estão aqui a colocar dinheiro já há 3 anos e que isto, de facto, é um investimento sem qualquer tipo de retorno, que vem de muita bondade, enfim. Porque, tal como também já tínhamos aqui comentado, já foi referido pelo American Enterprise Institute que 90% do valor que os Estados Unidos já colocaram na guerra da Ucrânia fica no próprio país. Portanto, 90% desse valor fica lá, tem sido utilizado no aumento da produção de armamentos e também na criação de postos de trabalho, não só diretos como indiretos. Portanto, todos os 50 estados dos Estados Unidos já beneficiaram desse esforço de guerra através da criação de mais empresas, portanto, de mais negócio, e através desses tais empregos diretos. Portanto, a fatura já está a ser paga e vai continuar a ser paga, não tenho dúvidas. Nuno, então os Estados Unidos ficam sempre a ganhar em qualquer situação, é isso? Bom, eu gostava de voltar a fugir à tua pergunta, porque isto aqui parece que a resolução da guerra, nas palavras da Paula, parecia que ela estava a advogar que era a continuação da guerra, ou pelo menos isso me ficou a parecer em relação à questão, portanto, que é nomeadamente naquilo que é o julgar qual é a integridade territorial da Ucrânia. Aquilo a mim que me parece evidente é que esta guerra de invasão nunca devia ter acontecido, mas ela acontece num contexto histórico, e esse contexto histórico tem vários lados. E um dos lados importantes é, em 2014, a União Europeia, a NATO e os Estados Unidos patrocinaram um golpe de Estado, correu um presidente corrupto, mas eleito, e que dividiu a Ucrânia, que tinha um estatuto de neutralidade, para um país que deveria aderir à NATO e à União Europeia, e simultaneamente, das primeiras medidas que tomou, foi acabar. A Ucrânia tem uma população dividida a meio do ponto de vista da cultura e da língua, mais que dividida a meio, foi acabar com a utilização do russo como língua oficial. A partir daí, o Putin aproveitou essa situação e anexou a Crimeia, que tem uma maioria muito expressiva de nativos russos, e o Donbass, que tem uma maioria muito expressiva de gente que é de cultura russa e que não estava contente com a divisão política que foi feita a partir do lado ocidental do futuro da Ucrânia. E nesse momento o que aconteceu, houve uma pequena guerra, mas como a Ucrânia não estava preparada, o Ocidente, a Ucrânia e a Rússia fizeram um acordo chamados Acordos de Minsk. E o Acordo de Minsk previa o quê? Aceitava, na realidade, o estatuto de Sebastopol, o estatuto da Crimeia sem o reconhecer, mas, sobretudo, previa a autonomia política no quadro da Ucrânia dos territórios de maioria russa do Donbass. E era um acordo para vigorar. Só que essa parte do acordo nunca foi implementada, e o que nós tivemos foi uma preparação militar no sentido de reverter a posse dessas populações russas apoiadas pelos russos para a Ucrânia, e tivemos a invasão da Rússia para tentar ficar dizendo defender essa população, mas no fundo ficar com parte da Ucrânia. O que se verificou rapidamente durante esta guerra é que a guerra não era possível ser vencida militarmente. Isto é, a Ucrânia não tinha capacidade de reverter, nem com todo o apoio do armamento da NATO e dos Estados Unidos, de reverter a ocupação russa de parte do seu território, nem a Rússia tinha a capacidade de ocupar a Ucrânia e de acabar com a Ucrânia. E, portanto, estamos há anos a matar dezenas, centenas de milhares de pessoas sem nenhuma perspectiva. Portanto, qualquer perspectiva de paz, no meu entender, passa por parar esta guerra. Depois é a forma como nós podemos ver a repartição dos territórios. Eu acho incorreto que sejam os impérios a decidir quais são os territórios que querem, sejam eles na Ucrânia, sejam eles na Groenlândia, sejam eles no Canadá, sejam eles no Canal do Panamá.
Mas a realidade é que nós temos uma realidade política na Ucrânia dividida em dois. E, portanto, as populações têm que ser chamadas a pronunciar sobre o seu estatuto, de uma forma democrática e de uma forma que lhes permite essa liberdade. Mas em paz. A guerra não vai resolver nada. E esta é a questão de fundo. E nós dizemos, bom, mas abrir isto, é abrir uma caixa de Pandora, porque alterar as fronteiras significa que vão alterar em muitos sítios. Meus caros amigos, mas nós já alterámos fronteiras quando convinha ao Ocidente. O Kosovo saiu da Sérvia porque convinha ao Ocidente. E saiu da Sérvia e tem legitimidade para isso, não do ponto de vista histórico e do direito internacional, mas porque a maioria da população atualmente do Kosovo são albaneses e não querem ser sérvios. E, portanto, a obrigar o Kosovo a regressar à Sérvia é impossível, apesar do direito internacional do pós-Segunda Guerra Mundial, diga que as fronteiras não devem ser alteradas. Portanto, do meu ponto de vista, o que é necessário aqui é fazer a paz. É óbvio que os Estados Unidos estão a funcionar com a Rússia como imperialistas que dividem o mundo. É óbvio que os Estados Unidos nos querem pôr a pagar 5% porque devem 400 mil milhões de dólares à União Europeia, e assim é uma forma de pagar, porque temos que comprar as armas deles, a energia deles mais cara e mais poluente. Mas a única forma é parar a guerra e negociar qual são o estatuto da autodeterminação de determinadas populações e qual é a vontade das populações. Claro que não há nenhum referendo democrático que se faça sobre botas cardadas, mas também é verdade que Timor-Leste conseguiu ser independente mesmo com os indonésios dentro do território. Portanto, quer dizer, tem que haver uma forma do direito internacional para acabar este conflito. Mas o primeiro passo é acabar a guerra. E há a questão, os americanos também têm uma dívida pública enorme que também estão a tentar resolver. E uma das medidas de Trump... Eles têm impressora. Sim, é verdade. Mas não deixa de ser um problema. Mas sim, pelo andar da carruagem, parece que os americanos estão a tentar ganhar em qualquer tabuleiro que se configure. Era isso o sentido da minha pergunta, mas eu queria referir-me diretamente às declarações do Miguel Szymanski, porque parece muito espantado por se ter sabotado a possibilidade que houve de paz logo no início da guerra, quando o Boris Johnson lá foi, e depois, pelos vistos, a mando dos Estados Unidos, e sabotou as negociações que a Turquia estava a moderar, e que poderiam ter, pelo menos, feito um cessar-fogo naquela altura e talvez encaminhado a guerra para outro lado. E todas as denúncias que ele faz foram denúncias que ao longo do tempo foram feitas por inúmeras pessoas que depois foram acusadas de serem putinistas ou de serem pró-russas, e agora, perante aquilo que, com a situação de mudança política nos Estados Unidos da América, afinal aparecem defensores e já aparecem palavras mesmo dentro da União Europeia a acusar os Estados Unidos de terem estado por trás desta guerra ou de terem empurrado a União Europeia para uma guerra que agora não querem sustentar. E, portanto, há aqui também, digamos, uma adaptação no discurso dos políticos e do poder. Não é o caso do Miguel Szymanski, mas há uma adaptação às circunstâncias que vão aparecendo conforme os Estados Unidos vão mudando de trajetória, e uma adaptação que revela, por um lado, uma incoerência política muito grande, mas, sobretudo, uma completa indiferença pela realidade que é os milhões de mortos que lá estão, ou centenas de milhares de mortos que lá estão a acontecer, e o facto, como o Nuno está a dizer, de termos ali um povo, ou se calhar dois povos, se entendermos as culturas diferentes que ali estão, a quem não é dada a possibilidade de autodeterminação, que é aquilo, o básico, que digamos que na cultura política do pós-guerra, supostamente o direito internacional assegurava. Mais do que a questão das fronteiras, era assegurar que os povos tinham todos direitos à autodeterminação. E isso, de facto, nas atuais circunstâncias, enquanto não houver paz, não é possível na Ucrânia. Mas, enfim, não vou adiantar muito mais sobre isto. Acho que o Nuno já disse tudo o que havia a dizer. Vamos mudar de assunto e falar de também algo que, de vez em quando, é aqui recorrente, que é o tema da corrupção em Portugal, na classe política, que volta a estar na berra por causa das investigações relacionadas com a chamada Operação Tutti Frutti, sobre as quais um jornalista especializado em notícias ligadas à justiça se pronunciou. Vamos ouvir o que Carlos Rodrigues Lima tem a dizer. E uma percepção, e não é que Portugal seja mais corrupto, eu faço uma leitura um bocadinho diferente. Eu acho é que a leitura que as pessoas fazem, a percepção deriva é que nada acontece
Nada acontece a quem é apanhado em crimes de corrupção. Não é que nós tenhamos muitos corruptos e toda a gente seja corrupta, e os autarcas e os governantes sejam corruptos, mas o problema é que quando há um processo de corrupção, nada acontece, essas pessoas nem sequer são julgadas. E não deixa de ser curioso, isto é só uma nota aqui, que num dia como hoje, um dia depois de 11 bancos terem sido ilibados por prescrição e se terem livrado de pagar uma multa de 225 milhões de euros, a preocupação de André Ventura e do Chega seja o crime de tráfico de influências. Quer dizer, nós acho que andamos aqui um bocadinho com as prioridades trocadas. Quer dizer, o problema é que não vale a pena aumentarmos as penas do crime de tráfico de influências, não vale a pena aumentarmos as penas da corrupção, da participação económica em negócio e por aí fora. O problema está na marcha do processo, e nós vamos ter nos próximos tempos um caso que se vai arrastar pelos tribunais, que é o chamado Tutti Frutti, porque 60 arguidos num tribunal português é uma coisa ingerível. As pessoas têm que se convencer disso. E depois, se calhar, daqui a 2 anos, estamos a falar do índice da percepção. Porquê? Porque estas 60 pessoas, se calhar, daqui a 2 anos, ainda nem sequer começaram a ser julgadas. O tempo que isto demora é que serve para criar quase uma percepção de quase impunidade. Nuno, agarrando daquela observação que eu fiz sobre os bancos, é de facto impunidade esta dos bancos livrarem-se de uma multa de milhões porque os prazos prescreveram. É um bom exemplo, de facto, como a justiça não funciona, ou só funciona quando lhe convém, digamos assim, ou quando convém a determinado tipo de pessoas. Cria pelo menos a percepção de que há uma injustiça entre ricos e pobres, ou não? Infelizmente é a percepção real que menos cria, não é? Eu para já queria elogiar a escolha da semana dos temas, porque acho que vai estar bastante completa. Queria elogiar à Paula essa escolha, porque acho que bate em muitos temas fortes e que nos vai dar para discutir muita coisa. Sobre o que estás a dizer, o que é mais extraordinário disto é que nós temos uma ideia difusa da corrupção, da malandragem da classe política, e não dos verdadeiros corruptores. Aliás, há uma coisa com graça, eu citei isto já algumas vezes do Sandel, sobre a corrupção que faz com que os pais consigam colocar os filhos nas universidades de elite dos Estados Unidos. E ele diz que isto é a entrada lateral. Pagam ali a um treinador para dizer que o gajo é um altíssimo atleta de futebol americano, quando o rapaz tem 1,50 m e pesa 47 kg. E ele entra na universidade. Depois há aqueles que entram nas traseiras, que é como o pai dos Bush, que fez uma biblioteca na Universidade de Elite e teve que levar com os filhos do Bush na Universidade de Elite. E depois há os que entram supostamente por mérito, que são aqueles gajos que estudaram e que tiveram as notas. E o que diz o Sandel é que, na realidade, tudo isto é uma entrada, não direi corrupta, mas desigual. Porque aqueles que entram por mérito são apenas de uma determinada classe social. E então a nossa questão de corrupção é que a grande corrupção que existe em Portugal tem a ver com 2 fatores: desigualdade de acesso ao poder e desigualdade social, e opacidade. E é sobre esse assunto que nós não falamos. Esta história dos bancos que tu estás a colocar é um exemplo disso. O Estado não tem dinheiro para concorrer na justiça com esses bancos, de maneira que eles conseguem que 225 milhões, ou já não me lembro, que prescrevam, isto é, prescrevam os prazos, sendo que mesmo assim é duvidoso que tenham prescrito, porque há uma interpretação de um juiz vencido. Mas na realidade, esses bancos têm a seu soldo os principais escritórios de advogados, que simultaneamente são aqueles que o Estado contrata porque não tem advogados suficientes e de qualidade, e também são aqueles que negociam as privatizações e que também negociam do lado do Estado, e portanto há aqui uma profunda desigualdade e uma profunda falta de democracia, o que faz com que haja uma enorme corrupção. Pois há um segundo aspecto que eu não queria deixar de fugir, porque aliás alguém no nosso grupo do WhatsApp, até nós temos um grupo do WhatsApp, não são só os pais e mães deste país, colocou um vídeo muito interessante de alguém que não percebia, em relação à presidente local do Instituto da Transparência Internacional, do que era o índice, a percepção de corrupção. E ela não lhe conseguia explicar. Porque há, de facto,
uma espécie de indústria de criação de percepções. Eu lembro-me sempre que o presidente de uma dessas associações universitárias de segurança rezava a pé juntos, numa altura que veio cá à cimeira da NATO, que vinham 5.000 anarquistas do estrangeiro fazer manifestações em Portugal. O que era impossível, porque para haver 5.000 anarquistas a vir do estrangeiro, tinham que haver casas para alojar 5.000 anarquistas. Eles normalmente não vão para o Ibis nem para a cadeia dos hotéis. Tinha que haver 5.000 anarquistas em Portugal. Mas para justificarem a sua existência, esses institutos criam percepções de insegurança, percepções de guerra, percepções de corrupção. Não estou a dizer que o país não tem corrupção. Estou a dizer que o nível de corrupção não está no sítio onde o colocam, porque quando vamos a ver como é construído esse índice, é construído através de leituras de especialistas sobre dados que eles leem e que acham não sei o quê. E o que nós vamos a ver este ano teve a ver o quê? A Operação Influencer. Mas a Operação Influencer já se descobriu que havia corrupção? Não houve julgamento. Onde é que na Operação Influencer se descobriu que havia corrupção? E até tenho dúvidas sobre o caso, isto é. E vou acabar porque estou a ser extensíssimo. Mas a questão é a seguinte: se um autarca qualquer souber que tem um investimento que tem o valor supostamente igual à Ford Volkswagen no seu concelho, ele não se mexe, naturalmente, dentro da legalidade para que as coisas sejam feitas, ou para que as coisas sejam dentro da legalidade facilitadas. Isso significa a partir da corrupção. Significa a partir da corrupção. Essa é a base da Operação Influencer em relação a uma coisa que não tem nada a ver com o Ford de Volkswagen, nem ia conseguir fazer um investimento da mesma importância, mas era um investimento num conselho. Esta é a base. E daí que o PCP voltou a colocar em cima da mesa na Assembleia a questão crucial à volta disto, que é as portas giratórias e os advogados. De advogados e que vão para o poder político e depois vão para tentar, de alguma forma, criar um regime um período de nojo mais alargado na passagem entre quem trabalha no público e vai para o privado, etc. E isso, geralmente, é combatido pelos outros partidos, quase todos. Este tipo de proposta já foi apresentada na Assembleia da República várias vezes. Podia isto, de facto, diminuir, pelo menos, a percepção de corrupção, mas o poder político maioritário tem sempre ou recusado ou manipulado as leis de forma a que, no fundo, nada se modifique. Paula, foste tu que propuseste este tema, que o Nuno tanto elogiou. Eu elogiei as coisas. Muito simpático, muito simpático. Não, é que, como se percebeu, o Nuno está cheio de coisas para dizer, portanto, acho ótimo. Acho ótimo. Vem o de gás hoje. Acho ótimo. Não combinamos nada. Queres dizer alguma coisinha ou está esgotado o tema? Não, qualquer coisinha, pronto. Qualquer coisinha eu consigo dizer. Não, mas esta questão da onda das percepções tem muito que se lhe diga, não é? Porque o meu entendimento é que se Portugal também não tivesse ficado mal na fotografia neste índice, que nós estaríamos ainda assim a ter uma longa discussão nas televisões, porque já temos comentadores a dizerem que os relatórios são todos estranhíssimos, não é? Portanto, há sempre, a partir das percepções, algo para comentar. Mas para mim esta perspectiva que o Carlos Rodrigues Lima traz acaba por ser a principal nesta percepção de impunidade, e que também está refletida na tal divulgação dos resultados da Transparência Internacional de Portugal. É que houve imediatamente uma leitura muito fechada na contaminação da classe política, mais ainda tendo em conta a sucessão de casos que nós temos tido nos últimos dias, e que houve muito este foco na referência à falta de transparência no financiamento dos partidos, nepotismo e depois esta expressão do favoritismo político, não é? Elementos que depois acabam por encaixar em tudo isto que andamos a viver. Mas eu entendo que é muito mais útil, no sentido de ser mais estrutural, e é aí que se faz a diferença, falar sobre esta baixa eficácia na aplicação das leis anticorrupção, por um lado, e sobre a demora dos processos judiciais, por outro. E depois há também aqui, e já se falou nisso por causa da questão da tal multa, não é? Que acabou por prescrever, pelo menos segundo aquela que foi a sentença, que é esta capacidade de quem tem muito dinheiro de irem ganhando. Portanto, os advogados estão todos aqui neste jogo do empate. Vamos empatando, até que isto acaba por prescrever. Isto não deveria sequer ser uma possibilidade, mas é.
como nós vimos nesta semana com este caso que, enfim, nos deveria indignar a todos. Isto, enfim, para mim isto é que alimenta a tal percepção de impunidade. E depois queria só, para terminar, trazer aqui uma nota, porque para se dar conta do quão mal Portugal ficou, não é, neste índice, utilizaram-se comparações com o Botsuana e com o Ruanda, não é? E seria interessante, pelo menos eu deixo essa recomendação, olhar para o trabalho que o Ruanda tem feito a esse nível. Está longe de ser perfeito, até pelo passado recente que tem, mas com os resultados têm mostrado que há avanços, ao contrário daquilo que o índice diz que está a acontecer com Portugal. Portanto, enquanto Portugal apresenta o pior resultado de sempre, o Ruanda apresenta o seu melhor. E era interessante também ver nessas comparações estas realidades refletidas. Eu só quero dizer uma coisa, que é isto com o índice de percepção não vai lá. Parece-me mesmo uma destruição da realidade haver estudos em cima de índices de percepção. Enfim, mas não vamos prolongar esta conversa. Vamos mudar de assunto. Que Miguel Relvas, que no fundo é um tema um bocadinho relacionado com este, acha que a grande solução é mesmo aumentar os salários dos deputados. Vamos ouvir. Tem que ser real. Que isso seja a solução. Mas é a grande solução, porque o que nós hoje temos, olhando para muitos destes casos, é visível pelos currículos, pelas opções, que as pessoas não vieram para a vida pública. 5 segundos, Miguel. É verdade, mas não é o principal. Não estou a dizer que é o principal. Nós tivemos na vida pública muita gente, muita qualidade, que veio servir a causa pública e não veio pelo dinheiro. Mas só dar um exemplo. Eu, há 20 anos atrás, quem saía do governo vinha para deputado. Eu hoje pago para ver, quando sai do governo, você saiu do governo, foi para deputado? Não. A maioria que sai do governo, eu saí do governo, fui para deputado, não fui. As pessoas não vão. E no passado era um orgulho sair-se do governo e vinha-se para o Parlamento. Hoje criou-se uma situação em que o Parlamento não é o centro, e é lá que se toma as grandes decisões, é lá que se tomam todas as leis. Salários. Eu sei que o Partido Comunista pensa de outra maneira, porque o Partido Comunista continua aprisionado na Soeiro Pereira Gomes. Por isso é que está com a representatividade que está no país. Não levas a mal. Miguel, eu tenho a maior estima. Eu respeito essa opinião. Eu tenho, mas um comunista é sempre um comunista. Eu respeito essa opinião. Um comunista é sempre um comunista e tem sempre aquela visão do pouquinho. Eu respeito essa opinião e não faço nenhuma demagogia com os salários Temos de ter os melhores na vida. Não faço nenhuma demagogia com isso, acho que isso não é o caminho. Agora, não é essa a solução, porque quando houver falta de ética no exercício... Não, eu não estou a falar de ética, estou a dizer... Tanto faz o salário ser 2, como 3, como 10. Se tu estiveres os melhores na política, vais ultrapassar muitos problemas. Ora bem, eu só queria, parece que não tem nada a ver com o assunto, mas tenho aqui uma coisa para mostrar. Então o PCP, portanto, vê pouquinho. Não vê mal muito longe, e aquilo que diz são coisas do século passado, não sei bem o sentido que eu queria dizer. Mas eu, por acaso, encontrei uma notícia sobre o nosso presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, insuspeito de qualquer simpatia pelo comunismo, que afinal parece que deu em comunista. Numa aula que ele foi dar, ou num debate em que foi dar numa universidade, às tantas, segundo esta notícia que aqui tenho, foi dizer o seguinte: o sistema capitalista é um sistema inigualitário, mas assumidamente inigualitário. O liberalismo assumiu-se como tal, não nos textos, mas depois na prática social e económica. Foi uma construção da burguesia. E mais à frente retomou esta ideia. Eu comecei por dizer que o capitalismo era uma raiz das desigualdades da pobreza. Mas hoje acho que isto já se globalizou. Isto é, já não é, como diziam alguns, o capitalismo de Estado. É o capitalismo globalizado. E por aí fora disse muitas coisas que o PCP diz há dezenas de anos. Afinal, parece-me que não estão assim tão deslocados e não dizem coisas tão pouquinho como Miguel Relvas aqui afirmou. Mas, enfim, foi só aqui uma observação lateral. Nuno, o que tens tu a dizer sobre o que o Miguel Relvas acabou de afirmar? Eu tenho a dizer que o problema do Parlamento é que não tem os melhores. E não só não tem os melhores, como tem os representantes dos mais ricos. E é natural que os mais ricos achem para se representarem eles mesmos, porque às vezes é uma chatice, precisam de ganhar mais. A criadagem não é suficientemente astuta e rápida. Seria bom que ganhassem um ordenado alto no Parlamento. Seria bom, aliás, que o Parlamento fosse constituído por economistas e por juristas que ganhavam ordenados altos, porque isso corresponde à classe dos interesses que o Miguel Relvas quer que o Parlamento tenha. O nosso Parlamento tem um grande problema.
e não é do salário. O nosso Parlamento tem o problema de ter poucos operários, poucos negros, poucas mulheres, pouca gente que tenha outros lados da vida e da sociedade que não seja dos escritórios dos mais ricos. E esse acontece nos parlamentos todos na Europa Ocidental. Há o chamado afunilamento de classe do ponto de vista do ensino, dos graus de ensino, das universidades que frequentam e até, sendo de esquerda e de direita, é a mesma coisa que se verifica, e as profissões. E está por provar que virem das melhores universidades, com os maiores graus e das famílias com mais dinheiro, os faça ser mais capazes. O governo que mais reformas fez, por exemplo, no Reino Unido, que fez o Serviço Nacional de Saúde, fez todo o Estado Social, tinha uma data de gente que não tinha a quarta classe e que eram mineiros. Porque o interesse público não é ditado pela cultura da classe dominante ou pela especialidade. O interesse público, o interesse político é algo que toda a gente tem e que deve ter a capacidade de poder expressar e representar o país. O problema deste Parlamento é que representa pouco o povo português. Paula, o Parlamento português não nos representa? A mim não me representa. E quanto a isso não tenho dúvidas nenhumas. Mas esta ideia que Miguel Relvas passa, não é, de que até parece que ir para o Parlamento se tornou desprezível, porque as tantas parece que até ganham menos do que o mínimo, do que o salário mínimo. Obviamente eu defendo que devam ganhar mais, mas defendo que muitas mais pessoas devam ganhar mais. Portanto, o problema não está no salário dos deputados, o problema deste país, do meu ponto de vista. Mas, enfim, Miguel Relvas, enfim, como tem acesso às tais portas giratórias, não é? Faz parte dessa casta que anda de porta em porta de poderes e influências, de certo encontrará outras portas que são muito mais lucrativas. Mas, enfim, como alguém que já abdicou de mais rendimento por dever cívico, e conheço outras pessoas que também o fizeram, eu não me revejo nesta maneira ou nesta ideia, não é? De que o salário é que define os melhores. E depois também acho que esta ideia de que tudo bem, precisamos de melhores salários, mas que a partir daí vamos reabilitar a política não faz sentido nenhum. E depois incomoda-me também, só para terminar, esta ideia de uma espécie de seleção natural dos melhores, a partir de currículos e referências, ignorando-se os privilégios que sustentam esses perfis, essas trajetórias de vida, e até um especial talento que estas pessoas demonstram para inflacionar competências, não é? Nomeadamente curriculares. Realidade que o Relvas conhece muito bem. Portanto, eu sei que, entretanto, já terá feito a licenciatura e tudo mais, mas foi com estes expedientes que o tal melhor Relvas chegou onde chegou aparentemente. Eu aqui há uns tempos fiz umas contas sobre os salários dos políticos, que são balizados pelo que o Presidente da República ganha, e comparei com o Presidente da República francês. E o Presidente da República português ganha 1,8 vezes o salário médio nacional. O presidente francês ganha 1,5. Portanto, em proporção, em relação ao nível de vida da população francesa, o presidente Macron até ganha menos que o presidente Marcel. E depois daí há as declinações todas para os salários dos políticos, nomeadamente dos deputados, que ganham uma percentagem daquilo que o presidente da República português ganha. E depois comparei também com, e se calhar é essa a referência que está na cabeça de alguns políticos portugueses, com o que ganha a Presidente da Comissão Europeia, que ganha 10,5 vezes o salário médio de toda a União Europeia. E ninguém se escandaliza com isso. Não acham que é uma diferença demasiado grande. Se calhar almejam, se calhar desejam, estes que vêm lá das empresas e que talvez queiram um parlamento cheio de CEOs de grandes empresas como a Jerónimo Martins, onde o seu CEO ganha 36 vezes o salário médio da sua própria empresa, se calhar querem que a diferença entre quem ganha na política passe a ser esta. E isso julgo que é, de facto, cavar um fosso profundíssimo de representação democrática. Cada vez mais as elites estão mais afastadas da realidade que a população vive. Quem está, de facto, num palácio de marfim, isolado do resto da população, não é os mastronços do PCP, é mesmo esta classe política que acha que ganha pouco e depois não consegue resolver os salários de quem ganha mal no nosso país, e aí talvez se tivesse resolvido esse problema, toda a legitimidade para também levantar os seus próprios salários. Mas, de facto,
na forma como se governa e da maneira como se entende o que é justiça social no nosso atual Parlamento, isso parece que nunca é possível, e então a discussão torna-se, de facto, uma espécie de luta reivindicativa dos favorecidos em serem ainda mais favorecidos, o que me parece inacreditável. Bom, papel selado é a nossa próxima rubrica. Temos aqui um artigo no Público, assinado por David Palasek, que levanta uma questão muito interessante, que é esta ideia de que nos relatórios de segurança se passar a identificar a nacionalidade de quem comete crimes, do ponto de vista estatístico, vai obrigatoriamente criar uma situação em que, em alguns pontos do país, ou em algumas tipologias de crime, se vai identificar a imigração como responsável por um qualquer índice de criminalidade, por qualquer fração de criminalidade, e permitir a grupos de extrema-direita ou xenófobos arranjarem ali matéria para começarem a brandir nas redes sociais e a sensibilizar a opinião pública em geral de que, afinal, a imigração sempre é um problema de segurança para o nosso país. O texto está bem argumentado, foi a Paula que escolheu. O que tens tu a dizer sobre isto? Olha, primeiro, enfim, já esta possibilidade, não é, de inclusão das nacionalidades no relatório anual de segurança interna já vinha sendo discutida, não é, há algumas semanas, e até já desde o ano passado já havia um zoom sobre isso. Eu ainda tinha alguma esperança que não se avançasse, confesso. Eu sou esta believer militante e acho sempre que há de haver ali um volte-face qualquer. Eu adoraria ver tanto entusiasmo e proatividade na defesa da recolha de dados étnico-raciais como eu tenho visto em relação a esta defesa desta inclusão. Neste caso, se nós tivéssemos a recolher dados étnico-raciais, e eu defendo isso completamente, nós estaríamos a mapear desigualdades e teríamos aqui uma possibilidade de construir políticas públicas que de facto corrigissem essas desigualdades, que as combatessem, etc. E obviamente, no final do dia, estaríamos a construir uma sociedade com mais inclusão. Portanto, e esta é uma possibilidade que sucessivos governos têm descartado. Portanto, acham que não é algo que se deva fazer, alegando justamente que vai criar aqui uma série de camadas de discriminação, alimentar, acentuar aqui algumas divisões que já existem na sociedade. E é muito interessante que esse argumento aqui não entre, que este argumento aqui, pelos vistos, não seja utilizado para nada. E para quem ainda não tinha percebido o porquê da resistência da inclusão de dados étnico-raciais, para mim isto fica bem demonstrado. Portanto, as estatísticas só interessam se for para criminalizar e para excluir. Se for para construir algo que seja benéfico para todas as pessoas, isso não vai acontecer. E eu não consigo ver que utilidade é que esta recolha tem, não consigo, porque por muito que tenham surgido alguns argumentos dizendo que desta forma vamos conseguir acabar com a argumentação que liga criminalidade e imigração, o que é facto é que nós já temos uma série de relatórios de dados que desmentem essa ligação e eles não têm servido de nada para acabar com esse discurso. Portanto, o que é que este RASI vai fazer de diferente com esta inclusão? Portanto, eu não vejo nada de benéfico, subscrevo a leitura que está no artigo de opinião de que os dados de facto vão ser utilizados para depois trazer esses recortes de perigosidade e ameaça da presença imigrante no país. Estou-me a lembrar, em 96 ou 97, de uma posição que o Sindicato de Jornalistas, através do seu Conselho Deontológico, colocou na altura, em que havia muito noticiário de crime em que se associava o crime violento a cabo-verdianos, que era na altura a força de mão de obra que estava mais a ser utilizada, nomeadamente na construção civil, que já estava em fase de construção da Expo 98 e, portanto, havia muita imigração vinda de Cabo Verde daí. E então, sempre que havia um crime com cabo-verdianos, o cabo-verdiano mata ou esfola, etc, etc. E o Sindicato de Jornalistas recomendou, e por acaso foi geralmente aceito, até mesmo nos jornais mais populares, que não se fizesse isso porque estava a criar, digamos, uma acusação direcionada por uma secção da população que começava a ser, digamos, a criar a ideia generalizada de que todos os cabo-verdianos eram criminosos. E isso, no fundo, parece que não aprendemos nada com a história. Estamos aqui 30 anos depois a repetir exatamente os mesmos erros que fomos emendando ao longo do tempo
e que permitiram que, por exemplo, a comunidade cabo-verdiana, do meu ponto de vista, seja uma comunidade bem-sucedida em Portugal. Portanto, ninguém os vê hoje em dia como um bando de criminosos que anda aí à solta, como acontecia nos anos 90. Há aqui de facto, há aqui uma guerra cultural, e é isso que também está por trás, e que está a ser vencida se não conseguirmos reverter este tipo de coisas, está a ser vencida por quem é mais radical na sua xenofobia e no seu racismo, porque está de facto a contaminar as outras ideologias, e isso parece-me extremamente grave. Nuno. Bom, o Razi nunca foi grande coisa. Agora só está simplesmente bastante pior. O Razi do ano passado associava a criminalidade, a que eles chamam criminalidade grupal juvenil, inventando gangues e dando-lhe estrutura de gangues a coisas que são grupos de jovens que habitam em determinadas zonas. Que chegaram, aliás, o Brito Guterres colocou isso, a confundir o nome de um rapper com um gangue juvenil coletivo. E associar formas de hip-hop, creio que era o drill, à propagação da violência e da criminalidade. No fundo, havia sempre um discurso da criminalização da pobreza. E a questão é que o Razi, para o que deve explicar, ou para o que deve servir, é perceber quais são os dados que estão por detrás da criminalidade, de forma, com políticas não apenas policiais, mas políticas públicas e sociais, poder diminuir a criminalidade. A questão de podermos chegar a uma estatística em que um conjunto de estrangeiros de uma nacionalidade têm mais crimes que outros, não explica porque é que existem esses crimes. Porque certamente eles não têm mais crimes que os outros porque são dessa nacionalidade. É a mesma coisa de eu dizer, eu uso este exemplo várias vezes, que há estatísticas espúrias. Eu posso dizer que as pessoas que usam a Armani fazem pouco crime de arrastão, de roubo de carteiras à corrida. E a partir de dizer, não, está provado que a Armani tem uma influência benéfica da diminuição da criminalidade. Quando a questão é, essas pessoas são ricas, não precisam de fazer roubo de carteiras no meio da via pública. Provavelmente eu chegaria, os jornais que tanto primam por estes títulos de cigano assaltou, imigrante fez, cabo-verdiano provocou, se calhar na criminalidade de colarinho branco deveriam começar a titular com loiro fez, loiro provocou. Portanto, nós não temos este tipo de dados porque esses dados distorcem as políticas públicas. O que nós vamos obter aqui é uma falsificação. É uma falsificação de considerar que determinadas nacionalidades têm estes problemas porque são dessa nacionalidade. Quando não temos os dados de onde elas estão inseridas, dos bairros que estão desarticulados, dos sítios onde não há serviços públicos, dos sítios onde não existe educação, nós não conseguimos perceber qual é a razão disso, porque vamos por uma razão aparente. É um bocado aquela coisa que havia sobre a história, que é o nariz de Cleópatra, que é, se Cleópatra não tivesse um nariz tão bonitinho, o César e o António não se tinham apaixonado por ela, não tinha havido guerras, etc, etc, etc. A história provou que o nariz de Cleópatra não era, de facto, o aspecto mais importante, apesar de ser nariz. E só para caricaturar, se calhar vão chegar à conclusão que os lisboetas são os que cometem mais crimes em Lisboa e se calhar têm que ser todos corridos de Lisboa para haver paz em Lisboa. Bem, já estão a correr. Também é verdade. Já estão a correr. Ora bem, voltamos para a semana. Passem bem. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.